Espaço Feminino. Olá, como vai? Hoje tem muitas atrações no programa Espaço Feminino, temos muita coisa para mostrar para você aí de casa, por isso começamos mais cedo. E já posso adiantar, gente, que vamos nos arrepiar com as histórias emocionantes de mães para lá de especiais. Tem ainda o top model Lilica, Ripilica e Tigor. Bazar Andréa Matos mostra o que podemos encontrar no evento que começou hoje e os preços estão lá embaixo. Dicas de saúde e nutrição para as mamães com quem entende do assunto, a Nutri Suplementos. E hoje também tem o sorteio da promoção Dia das Mães, é aqui no programa Espaço Feminino. E ainda dá tempo, gente, de você participar, viu? Basta você ligar 3818-9010. Quanto mais você ligar, mais chances tem de ganhar. Portanto, ligue, participe, porque os presentes são realmente também especiais. Nós vamos sortear 4 mães. Uma mãe vai ganhar um anel e um brinco de diamantes avaliados em R$ 1.500 do Eli Bernardes Joalheiro. Nós mostramos essa joia na semana passada, realmente é linda. Vale a pena, viu? Eu fiquei apaixonada. Uma outra mãe vai ganhar uma mega produção de beleza, do cabelo aos pés, tudo que ela precisar, lá do Estela Mendonça e equipe, que é parceiraça aqui do programa Espaço Feminino. Uma terceira mãe vai ganhar uma produção topíssima, uma roupa lindíssima, que ela vai escolher lá na loja Andréa Matos, que também é muito parceira deste programa Espaço Feminino. E uma quarta mãe, vai ganhar um jantar com acompanhante em um dos melhores bistrôs aqui de Patos de Minas, que é o Vila Aroma. Então, eu vou repetir o telefone, porque nós vamos fazer esse sorteio no final do programa de hoje. Então, dá tempo de você ligar à vontade, quantas vezes quiser, para o 3818-9010. 3818-9010. E a Master Control, a Adriana, também, de vez em quando, ela vai colocar esse mesmo número na nossa tela, para a gente ir lembrando de ligar também para a promoção do Dia das Mães. Porque hoje também, para quem ligar para o 3821-4488, também vai ganhar presentes, assim também como para quem participar pelo site www.ntvnet.com.br/Espaco Feminino. Boa noite, Larissa. Boa noite, Ludmila. Boa noite, pessoal de casa que está aí conferindo mais um Espaço Feminino nesta quarta-feira. Ludmila, boa noite. Presentes. Eu falei boa noite? Falou, boa noite. Falou, boa noite. Inclusive, está linda. Então tá, porque na segunda edição vai valer, né? Mas agora é boa tarde. Ainda é boa tarde, né, na verdade. É mesmo, gente. É porque esse programa tem tanta coisa bacana que nós adiantamos o horário hoje. É verdade. Ludmila, tem muitos presentes. Para quem participar com a gente pelo telefone, tem presente da Andréa Matos, que é uma blusa linda. Tem presentes também da Triton, que fica no Pátio Central Shopping e também na Olegário Maciel. A Triton, além de óculos de sol, também tem linha de relógios. Tem também um presente da Água de Cheiro. Tem uma cartela aqui, Ludmila, do primeiro bingo empresarial da Ordem Demolei, que vai acontecer... Nem está mostrando aqui, Michel. Vai acontecer dia 11, a partir das 19h30, no Galpão do Produtor Rural. É uma realização dos Demolês, né? E essa brincadeira é coisa séria. As cartelas estão no valor de R$ 5,00 para você participar de todas as rodadas. E quem quiser adquirir sua cartela, tem aqui um número de contato, que é do Luan, 9669-9205, ou com qualquer Demolê. Tem também, para quem participar pelo telefone, uma bota da Imperatriz dos Calçados, linda a bota, Ludmila, inclusive. E pela internet tem uma cesta... Essa que você não é essa não. Essa aqui, Ludmila, que também tá linda, não tá? Tá, muito linda. Muito linda. Essa aqui é da Versalix, tudo de bom. Inclusive, eu quero mandar um grande beijo lá para todos da Versalix que arrasaram na produção de hoje. Já tá com a linha completa aí de inverno, então vocês podem passar lá e conferir. A Versalix fica na Rua Tiradentes. O telefone de lá é 3821-7799. Ó, grande beijo, Vanessa Urban e toda a sua equipe. E podem passar lá, gente, porque vale a pena. Então, tem uma cesta do Supermercado Moderno, que é um aparelho de jantar. Tem como mostrar aqui, Michael?
muito bonita essa Super cesta. caprichada. Super caprichada. Vamos ver quem que vai ser o sortudo dessa noite. Tem também um presente da Humani, que é um espaço terapêutico que tem vários procedimentos para você. Inclusive, eu já estou lá com a Carla há um tempo fazendo alguns procedimentos, como a cromoterapia. Então, está muito legal. Tem um presente também da Vitória Ver, que está com acessórios maravilhosos. Inclusive, essa pulseira que eu estou usando é da Vitória Ver. Ludmila também está usando Vitória Ver. Isso, a Vitória Ver, que é parceira do nosso programa também. Eu amei, assim, a franja, né? Que está super em alta. Os cristais que dão um colorido especial, o brinco maravilhoso. Eu já estou com um colar que é uma gola, Larissa, que também, assim, é a febre do momento. Todo mundo faz essa versão. Eu estou com a blusa da Andréa Matos, que tem uma golinha V, coloquei o colar por cima para dar esse astral. Junto com as pulseiras, o anel, mistura essa coisa de rock com o romântico e dá um resultado super interessante. Muito bacana, tá de parabéns também. Quem quiser conferir lá, a coleção da Vitória Ver está linda. E também um presente pela internet da Água de Cheiro. Então, eu fico esperando sua participação. E eu também vou participar, queremos ouvir também a sua sugestão e a sua participação pela internet e também pelo telefone. Eu convidei 4 mães para participarem comigo do programa de hoje. Elas têm histórias que emocionam, que são exemplos e que as tornam, gente, muito especiais. E eu tenho certeza que vocês vão comprovar comigo isso hoje também. A partir de agora, nós vamos saber um pouco mais da vida da Dona Terezinha, da Dona Lula e da Abigail. E também participa comigo a psicanalista Rosilene Souza. Como vai, Rosilene? Tudo bem? Tudo bem. E você? Graças a Deus também. Boa noite a todos. A Dona Lula, que é um apelido que já vem há muito tempo, que ela me contou, não sabe como que ela ganhou esse apelido, que é a Maria Luzia. Como vai, Dona Lula? Tudo bem, Ludmila, tudo bem. E eu quero te agradecer, né, por estar aqui junto de você, Ludmila Bahia, e também a pessoa que me indicou, o doutor Marco Aurélio, né? Então, eu quero agradecer e mandar um abraço carinhoso para as mães, né, para todas as mães. E também parabéns para minha filha caçula Rocilda, que hoje faz aniversário. Parabéns para a Rocilda também. Um beijo muito carinhoso. Eu também participo aqui com a gente a Dona Terezinha. Como vai, Dona Terezinha? Ô, Ludmila, uma boa tarde, né? Eu estou falando boa noite, boa tarde. Boa noite, boa tarde. É um prazer estar aqui com você, né? Te agradeço você ter me convidado para participar do seu programa, que eu sempre assisto você em casa, todas quarta-feira, né? O seu programa. Então, para mim é um prazer imenso eu estar aqui e a minha filha ter me inscrevido no seu programa. Abigail, como vai? Tudo bem? Boa noite, né? Boa tarde, né? Que nós estamos misturando boa tarde com boa noite, tudo. Tudo bem. E é um prazer também, né, estar aqui. O prazer é meu em tê-las todas aqui comigo. Agora a gente vai mostrar a Dona Terezinha, enquanto eu faço um breve resumo da vida dela, se é que dá para a gente fazer um resumo de uma história, de uma vida. Dona Terezinha, 59 anos, engravidou e perdeu o amor da vida para a melhor amiga logo após ele saber da notícia. Mãe solteira, passou fome, frio, por causa do aluguel atrasado, dormiu na rua com a filha pequena e a mãe. Fez de tudo na vida. Foi camelô, vendedora de picolé, de cachorro-quente, garçonete, doméstica, se virou para dar conta de criar a filha, que teve aos 21 anos de idade. Na época, perguntou à obstetra quanto era para fazer a ligadura. Ela juntou o dinheiro e quase que o obrigou a fazer a cirurgia. Ela se casou de novo, cuidou do marido que depois de um derrame passou 12 anos na cama. Hoje, ela é presidente da APAC, Associação de Proteção aos Condenados. Nunca teve nenhum membro da família envolvida em crime, mas é do tipo de brasileira que tem atitude. Ela resolveu criar essa associação aqui em Patos de Minas depois de presenciar alguns exemplos, como a morte de uma vizinha em um banco na cidade de São Paulo.
Esse ano passou em 7º lugar no vestibular e cursa Serviço Social. É a mais velha da turma e sonha ser assistente social. Que história de vida. Que bela história. Dona Terezinha, por que a senhora resolveu ter apenas um filho, uma filha? E hoje, a senhora não se arrepende, não? Não, Ludmila, eu não me arrependo pelo seguinte. Hoje, a mãe solteira, há quase 40 anos, Patos de Minas, a mãe solteira era um sofrimento muito grande, era discriminada. A gente não... Quantas mães correram e casaram as filhas delas sem querer? Ela nem gostava dos namorados. Não tem que casar, porque senão vai engravidar igual a filha da dona Joana, que era a Terezinha. Então, eu sempre ouvi essas histórias. E eu decidi ter uma filha. Porque eu não sabia, Ludmila. Se eu tivesse pensado que eu iria casar depois, quando a minha filha já tinha 5 anos e pouco, eu encontrei uma pessoa de São Paulo. Eu trabalhava com o Heitor, o ex-vereador Heitor, da Casa da Lavoura, que é uma pessoa que me ajudou. O último trabalho meu aqui em Patos, eu trabalhei com ele. E quando eu trabalhava no restaurante dele, eu conheci essa pessoa que eu me casei. Então, antes de eu ter a minha filha, eu era doméstica, trabalhei em muitas casas trabalhei. A primeira casa que eu trabalhei como doméstica, que a gente veio morar aqui em Patos, eu trabalhei na casa da dona Maria da Penha. Fui doméstica na casa do seu Jorge Arthur. Trabalhei no Quinzinho, no seu Quinzinho Pintado, que é o pai da doutora Elaine. Trabalhei em várias casas. Trabalhei na casa da dona Dunalva, fui secretária do lar, na casa da dona Dunalva, que é a mãe da Terezinha Fonseca. Ou seja, você sempre correu atrás. Então, eu sempre corri atrás. De repente, quando eu estava com 21 anos, namorei esse senhor, né, que era um viúvo. E, felizmente que eu fiquei grávida e tive essa minha filha, que hoje é tudo a minha vida. Então, eu disse para ele assim, quando eu engravidei, ele era viúvo. Então, ele falava assim, não, eu tenho que fazer inventário para depois casar com você e tudo. E, de repente, Ludmila, eu me senti, falei, não, esse homem não quer nada com nada. Mas eu disse para ele, eu só quero o registro da minha filha. Porque eu tenho uma história... Mas no meio dessa história, acabou ficando com a sua melhor amiga. E depois, de repente, a minha melhor amiga... Foi a segunda pessoa que soube da minha gravidez. Hoje ela é esposa dele. Hoje ela está com 80 anos. Ele está com 80 anos hoje. Mas você guarda rancor de um dos dois? Não, Ludmila, eu não guardo rancor. Nunca falei mal dele para minha filha. Sabe? Eu nunca falei assim. Sempre falei, não, ele apaixonou pela minha amiga. Hoje ele é casado com ela. Depois eu me casei também, fui embora para São Paulo. E... ele viu a menina, tinha 14 anos, né? Fui chamada no fórum para ele ver essa menina. Ele viu a filha, porque não tem como eu falar que a menina, que ele não ia ver a filha, né? E ela é o seguinte, eu falei assim, filha, fica do lado do seu pai, vai conhecer seu pai. Então, o que ela fez? Quando ela começou a namorar, ela levou o namorado dela na casa do pai dela. Levou o convite do casamento na casa do pai, ele nunca participou de nada. Depois que ela casou... Mas ele foi no casamento? Não. Aí ela teve a bebezinha, ela levou na casa dela. Então ela me disse assim, mamãe, agora já comprei tudo que a senhora pediu. Ele continua sendo um pai ausente. Um pai ausente. Por ser um pai ausente, você cumpriu os 2 papéis? Foi pai e mãe? Fui pai e mãe, Ludmila. Eu fui pai e mãe da minha filha. Eu sempre lutei. Cheguei em São Paulo, casei com esse paulista, cheguei em São Paulo, Ludmila. Eu aqui em Patos de Minas, porque eu tenho uma história, se der tempo eu vou contar para você. Eu sou filha também, eu não sei quem é meu pai. Então, a minha mãe me contou. Eu corri atrás de um registro de mim, porque até os 18 anos eu não era registrada.
eu não era reconhecida como... Você não tinha nem certidão de nascimento? Eu não tinha, só tinha um batistério. Então, o que eu fiz? A minha mãe me contou a verdade. Minha mãe era casada, tinha uma família, mas eu não sei o porquê, também nunca me interessei de perguntar para minha mãe o porquê que ela apaixonou por uma pessoa negra, né? Porque minha família é tudo branca, só eu que sou. Então, não me perguntei, isso não me interessa, sabe? Então, eu só perguntei para ela, mãe, quem que é meu pai? Um dia ela me falou quem era meu pai. Mas quando eu fui até o meu avô, meu pai já havia morrido. Eu tinha 14 anos. E eu pedi para ele, eu não quero nada do senhor, eu só quero um registro, quero que o senhor me registre. E ele registrou? Não, eu conversei com o doutor Deiró, aqui de Patos, e o doutor Deiró disse assim, não, se seu avô quiser te registrar, ele pode te registrar. Mas ele falou assim, não, eu vou falar com o seu Zizico Porto. Mas esse falar com o seu Zizico Porto nunca me registrou. E eu, sabe, Ludmila, eu tinha dentro de mim assim, tinha dia que eu chorava, tinha dia que eu ria, mas eu pensava assim, eu vou ficar com 18 anos, quando eu fizer 18 anos eu me registro. E foi assim que me aconteceu. Quando eu fiz 18 anos, eu fui em Presidente Olegário, tirei meu batistério, né, que eu tinha registrado. Você nasceu em Presidente Olegário? Eu nasci em André Xé, mas ficou como Presidente Olegário. Tirei meu batistério e cheguei aqui no fórum para me registrar. Então me falaram assim, olha, você tem que pagar. Mas eu não tinha dinheiro para pagar. Aí o que eu fiz? Doutor Deiró me deu uma orientação, vai até a delegacia, tira um atestado de pobreza e você faz seu registro. E eu fiz, Ludmila, fiz o meu registro. Portanto, eu não estudei porque eu não tinha registro. Era alfabetizada, mas não passava de ano porque eu não tinha registro. Então, e como é que você fez? Não, eu estudava e ia só até a 4ª série. Quando chegava para fazer admissão, eu não podia passar, porque naquele tempo tinha admissão, eu não passava de ano, porque eu não tinha registro. Então, foi acontecendo, então você teve que deixar para depois. Para depois. Aí, quando eu fiz 18 anos, eu peguei o meu batistério, vim aqui no fórum e me registrei. Então, o doutor João Rodrigues da Silveira, na época, que era do cartório, e o doutor Deiró, falou assim, ó, se você não quiser colocar nome de ninguém, você não precisa colocar. Mas eu coloquei da minha mãe, porque minha mãe foi meu tudo, minha vida, e cuidei dela até pôr ela no túmulo. E você acha que sua filha também te vê assim? Então, e quando eu tive a minha filha, o que eu me preocupei? Não me preocupei com pensão, não me preocupei com nada. Eu só queria o registro dela. E foi o que ele fez. Ele, até hoje, o que o pai da minha filha deu para ela, o registro, Ludmila. Ele nunca deu nada. Mas, para mim, foi uma grande honra para mim. Porque ela não passou o que eu passei. Você amenizou um sofrimento. Porque a gente, Ludmila, tem que pôr um basta nisso aí. A gente não pode deixar isso continuar na vida da gente. E fui sofrendo, Ludmila. Fui sofrendo, sofri muito, morei numa casa na Rua da Mata. Eu não consegui pagar o aluguel. Morei no canto do muro com minha filha, com minha mãe. Porque meus irmãos também, eles... tiveram a vida deles, ficaram também são analfabetos, são pessoas muito... que não cresceu, não evoluiu. Pois é, eu percebo que na sua história sempre cabe mais alguém. Sempre você está disposta a ajudar quem quer que seja. Por quê? Por que ser tão solidária quanto a gente vê, né, na sua história, tantas pessoas que te viraram as costas? Talvez por isso? Ludmila, porque eu lutei sozinha. Eu tive a minha filha hoje, o pessoal ganha enxoval. Eu nunca ganhei nada para minha filha. Tudo foi tirado do meu suor e da minha inteligência. Então, eu acho assim, por isso que eu ajudo as pessoas. Porque eu não fui ajudada. Você acha que se tivesse recebido a ajuda, teria sido um pouco diferente? Eu tenho a impressão que talvez se eu tivesse uma ajuda, eu não teria lutado tanto quanto eu lutei. É o que eu vejo hoje aí. Parece que eu não tive aquela ajuda, nem familiar, só da minha mãe, porque minha mãe, ela era sistemática, ela falou, não, eu olho a sua filha para você trabalhar. Para passear, não. Então, foi isso. E foi aonde que eu corro atrás até hoje, Ludmila. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não sabia, eu não tinha 4ª série. Você foi para São Paulo tentar uma vida melhor? Meu marido era de lá, né? O que eu e foi acompanhando na expectativa dele, foi em busca, e a senhora também achou que... Assim que eu perdi minha mãe, eu falei para ele, olha, eu caso com você.
Casei padre, civil, tudo bonitinho, lá na igreja do Rosário. Falei, não, enquanto eu tiver minha mãe, eu fico aqui. Eu casei em 1977 e minha mãe morreu em 79. Então, a partir do momento que a minha mãe morreu, aí eu fui para São Paulo. Cheguei em São Paulo, não sabia ler, não tinha a 4ª série, eu queria estudar. Sabe o que eu fiz? Enfrentei uma sala de Mobral. Eu já sabia ler e escrever. Para mim conseguir um certificado para mim entrar na 5ª série. E hoje está na faculdade. Hoje eu estou fazendo a faculdade lá no Forró, no Fonseca Rodrigues. E a sua vida parece que é sempre um recomeço. É sempre um recomeço. Quando eu falo assim, agora terminou, cuidei de um tio, né? Porque, assim, eu não tive comprovação da família que eu era dessa família que a minha mãe me contou. Mas pelos caprichos do destino, eu cuidei do suposto irmão do meu pai, até colocar ele na sepultura. Ele ficou 11 anos na cadeira de roda. Eu cuidei de 2 de derrame. Meu marido numa cama, esse que eu casei com ele. E depois eu fui para São Paulo, depois voltei para estudar a Ivone aqui, que a faculdade no interior é mais barata. E eles roubaram todo o nosso dinheiro. Eu tinha dinheiro para comprar uma casa aqui, fomos assaltados. Meu marido foi assaltado. Aí ele chegou aqui, nós não compramos casa. Foi aonde que eu fui vender picolé. Fui a primeira mulher a vender picolé ao lado da prefeitura, na época do prefeito Antônio do Vale. Mesmo com tantos obstáculos, com tantas dificuldades que você lidou e enfrentou a vida, você é uma mãe feliz? Eu sou, Ludmila, sou assim, sou feliz. Sou feliz, eu tenho minha neta, eu participo, eu gosto de participar, eu faço minha hidroginástica, eu levanto cedo, eu gosto de cantar, eu participo da folia, raio de luz, eu canto folia. Eu sou assim, uma pessoa assim, Ludmila. Eu não guardo problema dentro da minha cabeça. Eu deito para dormir. Então, eu não sou aquela pessoa que fica armazenando problema, não. Tem um problema, vamos correr atrás, vamos resolver esse problema. Resolver esse problema, é assim que eu vivo. Porque você não fica lamentando. Não, eu não lamento, não. Eu vou em frente. Hoje eu estou feliz. As autoridades civis e eclesiásticas fui comprovada para me ser aprovada pela ser a presidente da PAC. Todos eles me aprovaram lá na faculdade. Eu fiz o projeto sênior também 1 ano. Então, fiquei feliz que tem 17 anos que eu luto para esse presídio, para Patos de Minas, agora que eu, graças a Deus, já tenho uma sementinha plantada. Eu sou feliz, sim. Que bom. Por tudo isso que eu passei, eu vou me escrever meu livro. Quando eu escrever meu livro, vocês vão rir, vocês vão chorar, vocês vão falar, nossa, que mulher mais boba. E de repente, nossa, mas como é que ela é esperta? Mas sabe, dessa história toda, a gente tira uma grande lição de vida, não é, Rosilene? É uma pessoa que mostra, né, essa questão do exercício da função materna, que consegue ultrapassar vários momentos da vida, né? A partir do momento que ela engravida, ela assume essa filha, apesar de todas as dificuldades, ela banca esse desejo de ter a filha, vai atrás desse sustento, não é? E me faz lembrar uma frase do Lacan, que é: amar é dar aquilo que não se tem. Não é? Então, ela não tinha, não é, o que oferecer, mas ela cria possibilidades, ela trabalha, luta, vai atrás para poder criar essa filha e até mesmo incentivar essa filha a ter o reconhecimento paterno, que é uma coisa extremamente importante na vida de um sujeito, que foi a mesma coisa que ela fez por ela mesma, né? Que é ir atrás do reconhecimento dela, que é o registro, que dá o status de sujeito para alguém. E, a partir disso, ela consegue avançar nos estudos, avançar nessa questão toda. Até que me chamou a atenção, essa questão dela criar uma associação de proteção aos condenados. Quer dizer, a questão da função materna, ela não fica presa só a essa questão de cuidar de um filho, né? Ela já tem isso dentro dela, ela porta isso, estende isso ao social através da criação dessa associação, né? Que é estender essa função. E o fato, me parece que é assistente social, não é? Que é
a formação que você quer fazer. Isso, é não a formação. Então, e aí essa formação de assistência social, ela já vem só para formalizar o que ela já é, que ela já vem fazendo a vida toda. Então, ela passa a vida, primeiro ela faz, depois ela formaliza. Às vezes as pessoas, assim, fazem o contrário, né? Ficam precisando formalizar para depois praticar. Ela faz Aquela coisa de fazer acontecer. Exatamente, exatamente. Então, assim, ela passa por esses processos. O que é interessante na história dela é que o exercício da função materna, ele aparece não só com o nascimento da filha, mas ele aparece nessa associação que ela cria, que é uma criação dela. E depois, esse status que ela quer de assistente social, né, é só a formalização, né, de tudo que ela vem fazendo na vida e que vai se estender, e me parece que é isso que a nutre e que a mantém viva, não é? É verdade. É isso mesmo. Já criei muitos filhos das pessoas na minha casa, meus sobrinhos, criei 6 sobrinhos, está tudo em São Paulo, são empresários. Uma vida vitoriosa. Daria realmente um livro. Assim como a vida também da Dona Lula. Que agora eu vou falar um pouquinho da Dona Lula para vocês. Olha, ela é protagonista de uma história cheia de detalhes, muitos personagens e curiosidades. Tem 80 anos, mãe de 9 filhos, uma morreu de acidente. Quando Dona Lula tinha 1 ano e 3 meses, foi entregue para outra família criá-la. Passou por maus bocados. Trabalhava na roça e vinha com os filhos pequenos para a cidade vender o que produziam lá. Mas venceram. Todos têm curso superior. Médicos, engenheiros, advogada. E agora é ela que quer estudar. Faltam apenas 3 matérias para ela se formar e completar o 2º grau. Foi casada 2 vezes, mas todos os filhos são do primeiro casamento. Não guarda tristezas da vida, ri e aprende com os erros e compreende a circunstância. Humilde, de caráter, sua vida também, como eu já havia dito, lhe renderia um livro com muitas centenas de páginas. Supermãe, sem ser protetora. Guiou os filhos com as sábias palavras e todos souberam retribuir tanta dedicação. Dona Lula, em algum momento dessa vida tão bonita, dessa história realmente emocionante, a senhora desanimou e aí bateu aquela vontade assim de realmente parar de lutar? Afinal, era muita coisa para fazer, era muita responsabilidade, era muito filho para criar. Não, em nenhum momento eu desanimei, porque é fé em Deus e a luta mesmo. Então, em nenhum momento na vida eu, né, assim, perdia, como diz, entrei num beco sem saída, não. Sempre, ó, é fé em Deus e na luta. Qual foi o momento mais complicado? Foi quando eu fiquei viúva. E também a tristeza maior foi quando a minha filha faleceu, Maria Mirtes. Foi a tristeza maior, muito complicado. Mas a partir do momento que você aceita as coisas, fica mais fácil, né? E foi difícil aceitar? Sempre é difícil, né? Assim, a separação é muito difícil, né? Qualquer separação é difícil de se aceitar. Mas não tem outro jeito, então temos que aceitar, né? E como é que foi a vida na roça? A vida na roça foi difícil. Foi a duras penas mesmo. Foi muito difícil. Trabalhando na roça de tudo. De tudo eu sei fazer um pouco, né? Porque tudo, de apanhar algodão no sol e todo serviço. Todo serviço de roça. E os meninos todos meninos ao lado da senhora? Todos começaram a trabalhar bem cedo. Todo mundo, ó, vamos, né? Vamos catar feijão, catar arroz e vamos para a roça, vamos trabalhar, porque é aqui que nós vamos tirar o sustento, o pão de cada dia, né? Em algum momento, algum teve um ato de rebeldia? Falou, não, mãe, eu não vou fazer isso não, deixa para a senhora. Sempre tem alguma coisinha, mas com jeito, com conversa, uma boa conversa, você educa os filhos, né? Os filhos precisam muito de carinho, de dedicação, de proteção, né? Que as mães têm que ter muito cuidado com os filhos, muito cuidado, muita vigília. Né? E o seu marido foi muito presente? Foi.
Foi muito presente. Quando que a senhora se casou de novo? Foi aqui há 25 anos atrás. Foi depois que a senhora estava viúva há 14 anos? É. Depois de 14 anos, a senhora encontrou Casei de essa novo nova com pessoa. Com o primo primeiro do meu esposo. Meus 2 sogros são irmãos. São irmãos. São irmãos. Quer dizer que os 2 maridos são primo primeiro um do outro. Né? Então os filhos não tem briga, porque é tudo da mesma família, né? E eles se sentem assim também, tranquilos? Sente. Tudo muito. Eu nem sei falar o tanto assim, que é bom para mim, bom de convivência também, né? Todo mundo também estudou, porque veio para a cidade com 7 anos. Não tinha essa de entrar para a escolinha hoje com 6 anos e meio, não. Lá na roça aprendi a escrever o nome, todas as letras do ABC, que eu ensinava, né? E veio para aqui já para estudar. Aí comprei uma casa que fui trazendo de um a um, né? Até porque não dava para trazer todo mundo? Não, de uma não dava vez. para todo mundo, porque eu tinha que trabalhar para sustentar eles aqui, né? E foi fácil trabalhar, juntar dinheiro, ir formando esses filhos? Fácil não é, Ludmila, fácil não é. Mas também não é impossível. Passava muita, né? Passava falta, às vezes assim, né? Tinha dia até que uma das minhas meninas pegou e falou, mamãe, eu falei, hoje não tem dinheiro, já estou devendo R$60 o padeiro, não posso mais comprar pão. Não, mamãe, pelo menos hoje, compra bem hoje. Não, isso aí dói, né? Dói, mas passou hoje, todo mundo tem sua casa, seu carro, todo mundo trabalha muito, mas tem conforto. E também me dá conforto. Na matéria da vida, qual a maior lição que a senhora aprendeu? A Ludmila foi essa aí, né? De trabalhar, né? Viúva, né? Com os filhos, né? Pequenininho, né? Que ainda tinha um para nascer ainda, né? Quando eu fiquei viúva, então... Estava grávida, então, quando meu esposo faleceu. Então, uma vida difícil, né? Muito, né? Na roça... Você vem de uma família, a sua família era uma família rica, né? Tinha dinheiro não. ou... Pobre, mas pobre mesmo. Foi com seu esforço mesmo que você foi construindo. E a luta mesmo, não tinha, assim, conforto nenhum. E porque aos 80 anos de idade, a senhora resolveu retomar os estudos? É porque era um sonho que eu tinha. Eu tinha um sonho de ter conhecimento das coisas, né? Então, via as pessoas estudar, assim, vinha aqui em Patos, via o pessoal sair do colégio, eu chorava. Porque queria estar lá. De vontade de estar ali estudando, porque era um sonho que eu tinha. Então, esse sonho não acaba, né? Não pode acabar, né? E hoje está lá brigando com a matemática. Eu estou viva ainda, né? E está lá brigando com a matemática. Brigando com a matemática, e não é fácil, viu? Mas também não é impossível, não. Você estudando, você aprende, né? Sempre é tempo de somar. Sempre é tempo. De multiplicar. Dividir, né? Diminuir as tristezas. Dividir, então, né? É o que a senhora mais soube fazer na vida. Essa aí é preciso dividir. Né? Que outra história de tirar o fôlego, não, Rosilene? É uma história bastante comovente, não é? Porque ela passa por períodos de perdas, né? De perda do marido, de perda de uma filha, que não são perdas fáceis, né? De superar. E quando ela está grávida de um filho, né? Que ela perde o marido, ela quer dizer, ela tem que ainda lidar com essa questão da gravidez, mas dar continuidade à criação desses filhos. E eu acho que é muito interessante, o que me fez pensar, no caso dela, foi o seguinte, uma pessoa que vem de um meio assim tão simples, né? Porque às vezes as pessoas arrumam algumas desculpas porque não conseguiram as coisas na vida, né? Ela que veio de um meio tão simples e vinha para a cidade, trazia os filhos, criou com dificuldade. E hoje esses filhos estão todos formados, né, em cursos que provavelmente eles escolheram. Então, é como se ela tivesse guiado esses filhos, mas
Eles fizeram as escolhas, né, dessas profissões. E eu acho que isso é uma das grandes artes, assim, dessa questão da função materna, porque às vezes as mães ou os pais, eles querem ditar o caminho que os filhos têm que seguir. E não é bem assim. Eles têm que passar referências, guiar, nortear as situações, mas as escolhas têm que ser feitas por cada um, por cada sujeito, porque cada um que vai bancar aquela escolha, não é? Então, a história dela é bastante interessante, porque ela não mediu esforços, não é? E fez uma coisa que é muito comum na nossa cultura. Ela cuidou desses filhos primeiro, criou esses filhos, formou esses filhos, e agora ela começa a cuidar dela, do sonho dela, que é estudar. Agora dá tempo, né? Que é estudar. Então, às vezes eu penso um pouco nessa inversão de lógica, que é uma lógica que existe na nossa cultura, que às vezes quer dar tudo para o outro primeiro, não é? Mas ela fez isso sabiamente, me parece que isso não foi uma questão de, vamos dizer assim, de frustração para ela, porque quando ela diz que agora ela vai realizar o sonho dela de estudar, isso tem sido possível e ela tem lutado por mais isso. Quer dizer, é uma pessoa que vai atrás do que quer, que luta pelo que quer, e o mais importante, que eu achei muito interessante, como que esses filhos, o que fez com que esses filhos captassem ou capturassem essa referência, né, do ir à luta, do batalhar, porque muitas vezes as mães falam assim, engraçado, meu filho, ele não parece que ele é meu filho, porque não foi isso que eu ensinei para ele. Então, às vezes a mãe, o pai, eles querem passar uma referência para os filhos, e alguns filhos, eles captam essa referência, eles introjetam essa referência, eles subjetivam isso. E outros filhos não. E às vezes as mães se sentem culpadas com isso. E elas chegam a falar, mas não foi isso que eu ensinei para o meu filho. E começam a se culpar por isso, né? Então, na história dela, tem isso que eu acho que faço esse gancho aqui, que é muito interessante, que esses filhos conseguiram pegar uma referência, né, de trabalho, de estudar, de lutar, de ir atrás, né? E agora ela continua indo além, né? Aos 80 anos, é muito bacana, indo estudar e realizar o sonho dela, né? Que acho que essa é uma das grandes lições da psicanálise também, que é isso, você criar meios para realizar seu desejo, não é? É isso que ela está fazendo aos 80 anos e fez muito bem através dos filhos. Sustentou muito bem o desejo dela, criando muito bem esses filhos. Tá de parabéns. Parabéns mesmo. Agora a gente vai conhecer um pouco da Abigail. Eita mulher guerreira, também dona de uma história de coragem e que transborda muito amor. Ela tem 3 filhos biológicos e há 5 anos adotou 2 crianças. Ela é salgadeira, mas não mede esforços para fazer da vida dos filhos cada dia melhor. Ela buscou os filhos adotivos no velório da mãe deles, que morreu em decorrência do uso de drogas. O pai das crianças, que é o irmão da Abigail, também é dependente químico e disse à irmã que não seria justo separar os irmãos pequenos e que, se ela quisesse, teria que levar os 2. E assim Abigail fez, e foi bastante criticada por isso. Perguntaram para ela uma vez, você já fez as contas de quanto custa um filho? E ela disse que era apenas um detalhe e que se uma coisa que não tem preço é filho. Ela os ama como os biológicos. A menina hoje tem 12 anos e a chama de tia. E o menino com 11 anos a chama de mãe. Há ciúmes principalmente por causa da menina adotiva, a única mulher entre os filhos. Abigail é o tipo de mulher que está pronta, sempre pronta também para ajudar, batalhar. E se perguntarem um dia sobre um exemplo de amor e dignidade, podem apresentar a dona Abigail. Abigail, por que você quis, como que você foi tocada para adotar mais 2 filhos? Simples. Um dia eu tenho um comércio, né? Eu tenho uma fábrica de salgados e biscoito. E eu estava no comércio e chegou a mãe das crianças com as 2 crianças numa bicicleta.
a Tainá e o Pablo. E ela falou assim, Abigail, eu trouxe a Tainá para você. Eu falei assim, você está me dando a Tainá? Ela falou assim, eu estou te dando a Tainá. E largou a menina e foi embora. Aí passou na casa da minha mãe e deixou o menino. Né? Aí a menina estava com 5 anos. Aí a gente matriculou ela lá no Madalena. E foi uma maravilha. Meu esposo saiu para comprar material de escola e arrumou aquela menina linda. Ela é linda. O marido o tempo todo te apoiando. Nossa, meu marido me ajuda muito. O menino é tão agarrado com meu marido. Você vê o amor dos dois. Eles são inseparáveis. Onde está um, está o outro. Aí você foi lá, comprou material escolar. Nós compramos material de escola, colocamos, foi estudar. Aí um dia teve uma peça na escola e eu levei ela muito bonita, né? E convidei a mãe dela para ir assistir a peça. E acho que ela achou a menina muito bonita e levou a menina. Falou, vou levar ela para ficar o final de semana, depois eu levo ela de volta. E não me levou ela de volta. Né? Inclusive, ela perdeu 1 ano de escola, porque aí ela não tinha muita responsabilidade. Era muito trabalhadeira, gostava demais das crianças, mas não tinha assim, muita responsabilidade. E depois, né, de 2 anos, a mãe veio a falecer. Né? Aí, a hora que a minha irmã falou assim, Abigail, a Estela faleceu. Eu falei assim, Elia, eu vou lá buscar a Tainá. E falei com a minha irmã, você vem que eu vou lá buscar a Tainá. E fui com a minha irmã no velório e peguei. Cheguei lá e falei para a irmã dela estava perto do caixão, eu falei assim para a irmã dela. Falei, eu vim buscar a Tainá. Ela virou e falou assim, é com o meu pai. Aí eu cheguei para o pai dela e falei assim, olha, eu vim buscar a Tainá. Aí ele virou e falou assim, não, se você for levar, você tem que levar os 2, porque separar os 2 hoje não é muito difícil. Aí eu falei, não, eu levo os 2. E o Pablo era muito doente, mas muito doente mesmo. Magrinho. O dia que ele chegou lá em casa, ele tomou um guaranazinho, o dia todo. Ele tem crise de bronquite asmática, sabe, ele tem que ter muito cuidado, sabe? É muito difícil. Mas você, né, já conhecia isso deles, não? Não, eu não conhecia. Eu tinha, assim, não tinha muito contato assim direto. Eu ajudava muito a mãe, levava cesta para a mãe, ajudava, mas eu não ficava junto para saber o que estava acontecendo, né? Aí, até os vizinhos, menina, mas você não tem noção, o tanto que os vizinhos, o Heloísio, que é farmacêutico, me ajudou muito, com medicamento, todo mundo ficava doido para cuidar desse Pablo, mas todo mundo me ajudou. E hoje o Pablo está lá lindo, maravilhoso. Você foi criticada e recebeu muito apoio ao mesmo tempo? Não, os vizinhos tudo me adoravam. Eu adorava o menino, queria ajudar, sabe? E hoje está lá, o Pablo está quase do meu tamanho, está lindo, maravilhoso. E me chama de mãe, e me abraça, me beija. Ele é carinhoso, chega meloso. Então, você tinha vontade que a Tainá também te chamasse de mãe? Ela fala assim, tia, eu ainda não consigo, mas eu vou conseguir. Ela não chama de mãe, mas ela tem vontade. Sabe? Mas eu amo eles demais. Nossa, eu amo eles de paixão. É minha vida eles, misericórdia. E eu adotei outra também. Antes deles, eu adotei uma senhora de 80 anos que morava em frente à minha casa. Quando eu mudei para lá, tem 20 anos que eu moro lá. Essa senhora morava lá, né? E ela não tinha família. A mãe dela morreu no parto dela. O marido morreu, ele ficou 40 anos casado e o marido morreu, não teve filhos. E ela ficou sozinha, né? E quando eu cheguei para lá, e aquela senhora sozinha, eu comecei a tomar conta, né? E tomei conta até o dia que ela morreu. O dia que ela caiu de uma cadeira lá, quebrou a perna, levei para o hospital, fiquei no hospital com ela. E como eu trabalho demais, não podia ficar, contratei uma enfermeira para ficar lá dia e noite com ela, né? Até que ela não aguentou e veio a falecer. Mas era minha filha, eu falava para ela que ela era minha filha também. A cobrança de algum dos lados, assim, dos filhos biológicos com os adotivos, você já tomou os seus 5 filhos, assim, como se fossem, sim, todos, né, biológicos mesmo, ou você faz diferença entre eles? Há também alguma diferença no olhar, nas atitudes, ou todos se abraçam como verdadeiros irmãos? Não, eles se gostam. Meus meninos gostam, os biológicos gostam demais do Pablo e da Tainá.
Não, o Pablo, mas você Tainá, para mim, não tem diferença nenhuma dos meus. São meus filhos. Não tem nenhuma diferença. Mas há cobrança dos seus filhos? Não. Por você ter esse amor, Não, você fala, não está sobrando para mim, você está dando, você está dividindo tem demais. ciúme da Tainá. Da Tainá tem. Né? Porque eles acham só ela de mulher, né? Então eles ficam meio assim. Aí eu falo com eles. Aí ela fala, tia, mas eu falo assim, olha, você é tão minha filha quanto eles. Porque eu fui lá te buscar. Eu te quis. Então você é minha filha tanto quanto eles. Não tem diferença. Aí então ela nem fala mais nada. É filha mesmo. E trabalho, menina, eu trabalho dia e noite. E meus filhos são meus funcionários. Trabalho tudo de carteira assinada para mim. São meus funcionários. E horário de carteira assinada. Todos. Mas aí você cobra também. São meus funcionários. Horário de trabalho são meus funcionários. E dá para separar a vida profissional com a vida familiar? Dá sim. O horário de trabalho, todos são responsáveis. Um trabalha das 6 da manhã às 2 da tarde, lá no comércio. O outro trabalha das 2 da tarde às 6 da noite. E o horário de trabalho deles, ninguém precisa chamar, ninguém precisa falar nada. É o horário de trabalho. A responsabilidade é deles. Tá? Abigail, para você, ser mãe é? Maravilhoso. É tudo. Meus filhos é minha vida. É tudo. Faria tudo de novo? Tudo de novo. Ainda quero mais, porque se eu tenho vontade de adotar mais 2. Eu falei para a Tainá que esse ficou maior, eu vou pegar mais 2. É maravilhoso. É maravilhosa também a sua história e tamanha generosidade, não é, Rosilene? É impressionante, né, a disponibilidade dela para essa questão do ser mãe, para exercer essa função materna, porque ela conseguiu ter os filhos biológicos, ela conseguiu, em um momento de extrema dificuldade, que foi a perda de né, da mãe, né, das 2 crianças, que me parece que a mãe era uma toxicômana, né? Uhum. E ela pega essas crianças, ela de alguma forma se apropria desse desejo de criar essas 2 crianças, exatamente no momento em que essas crianças perdem essa mãe. Então, isso tem um valor imenso, porque além dessas crianças lidarem, elas têm que lidar com a perda, mas por outro lado elas ganham essa mãe essas crianças são até hoje sustentadas por ela, não é? Tem uma questão que eu achei importante, que quando um chama de tia, outro chama de mãe, né? A menina parece que chama de tia. Isso. E eu queria falar um pouco sobre isso, é que para exercer essa função materna, essa questão da maternidade, de ser mulher e ser mãe, quer dizer, isso não precisa estar atrelado a ter um filho biológico, não é? É algo que a mulher exerce, não é? Independente de ter gerado esse filho. Ela mostra isso. Ela tem os filhos biológicos e tem essas 2 crianças que ela adotou e ainda pretende adotar mais 2 crianças. E essa questão de mãe e tia, eu acho que acontece em muitas famílias, que é quando, às vezes, o filho elege, né, representantes da família ou pessoas que são próximas, né, para exercerem essa função. Essa função materna, vamos dizer assim, o fato dela não chamar de mãe e dizer, um dia eu vou te chamar de mãe, acho que isso é até algo secundário, porque o importante é que ela, né, faz uma referência a essa mãe faz uma referência a ela como filha, cuida como filha. E hoje a gente vê muitas mães que com muitas dificuldades de exercer essa função materna e que tem que, vamos dizer assim, sair terceirizando um pouco essa questão da maternidade com as babás, com creches, né, e tudo mais. Então, existem muitas maneiras de você ser mãe. Não necessariamente você dar à luz a um filho, somente isso, né? E ela consegue mostrar isso muito bem, é impressionante essa disponibilidade do ser mãe biológica e também conseguir ser mãe adotiva e ainda querer ser mais. E além disso, ela fala de uma senhora que ela adota, não é? Já idosa, e consegue cuidar dessa senhora até o falecimento. Que também faz um gancho com uma coisa que eu acho muito importante ressaltar,
que a gente vê muito na nossa sociedade. No Brasil é muito comum nós cuidarmos dos nossos amados, né, dos nossos velhos, né, dos nossos pais até o final. Não é? Às vezes em outras sociedades, outras culturas, eles têm lugares apropriados para colocar as pessoas a partir de determinados adoecimentos. Principalmente quando essas pessoas já não se tornam mais autônomas para tomar banho, para alimentar, para poder, né, exercer esse tipo de cuidado básico. E aí os filhos, alguém, né, ou as pessoas da família assumem esse cuidado. Não é que seja uma inversão de papéis, né, que o filho passa a ser mãe da mãe, né, e a mãe passa a ser filha. Não, não é isso. É algo, né, no sentido do filho se disponibilizar, ou a família se disponibilizar de cuidar daquele ente amado, né, daquela pessoa amada, a mãe ou o pai, seja lá quem for, até que essa pessoa, não venha a existir mais. Mas, ao mesmo tempo, um alerta, né, que eu deixo para essas pessoas que são cuidadoras, talvez ela possa até falar sobre isso depois, é que quem cuida tem que se cuidar. Porque cuidar de alguém que exige tantos cuidados, né, que é um cuidado exatamente assim, como de uma criança, de dar banho, trocar fralda, alimentar, né, locomover, levar para o hospital, cuidar da medicação, são coisas assim que você faz com uma criança e de repente você está fazendo com uma pessoa idosa. Então, aconteceu isso na vida, né, da senhora, né? Tem um ato de 70 anos, meu irmão. Ela cuidou, né, do marido, cuidou de mais alguém, né, da família. Então, assim, é algo assim que é uma forma também de exercício, né, dessa função, não deixando de respeitar o lugar do outro, né, que é esse lugar da mãe, da avó, do avô, do pai. Né? Olha, como eu disse, para a vida não cabe resumo. Mas cabe grandes ensinamentos, que é o que a gente tirou de muito, mas de muito proveito do programa Espaço Feminino até agora. Recebendo mães que são exemplos, que eu disse para vocês no telefone, que para mim realmente eu as admirei antes mesmo de conhecê-las. Agora que eu as conheço, admiro ainda mais. Então eu desejo para vocês que o Dia das Mães seja de mais amor, de mais união ainda e de muito reconhecimento, porque vocês merecem. E a Larissa vai entregar flores, que a Terra Flor, a Virgínia enviou para a gente, para entregar para vocês com muito carinho. Pode falar. Pode falar. Eu queria colocar, para finalizar, essas mães que estão aqui são mães, eu acho que atípicas, não é? Não são todos os casos que são tão bem sucedidos assim. Parabéns. É que as mães, né, que estão aí hoje no exercício da maternidade, né, e da função materna, que elas não se cobrem tanto, porque todos nós temos nossos furos, nossas falhas, então é necessário, né, que aceite falhar, aceite errar, aceite aprender com os erros, né, aceite que é preciso pedir ajuda sim, não é? Então, que não se cobrem tanto, né? Essas pessoas que estão aqui, eu acho que são pessoas realmente atípicas, mas a gente vê aí fora a dificuldade de exercer essa função nas pessoas, ela é muito grande, mas não se cobrem tanto, não. Todo mundo tem seus furos, todo mundo tem suas falhas, e peçam ajuda, né? Recorram aos vizinhos, às creches, às babás, e lidem com os próprios furos, com as próprias falhas. É isso aí. Obrigada, viu, Rosilene, pela sua presença também, que eu sei que você se esforçou, se remanejou bastante para poder estar com a gente no Espaço Feminino hoje, que começou bem mais cedo que o horário de costume. Muito obrigada, realmente, pela sua contribuição com o programa. Eu que agradeço, né, conhecer essas histórias aqui tão interessantes e também poder colaborar um pouco com o meu saber e com essa bagagem clínica que a gente vai abarcando, né, ao longo dos anos. Parabéns a todas as mães, Ludmila também, não é? Eu não sou mãe, mas me considero
no exercício da função materna com bastante pessoas e em diversas situações. Muito obrigada e parabéns de novo a vocês. E o nosso programa vai para o intervalo rapidíssimo. Continuem ligadinhos aqui no Espaço Feminino, porque eu volto já já. Água de Cheiro está apresentando Espaço Feminino.